É, meu amigo, precisou de 4 episódios pra adaptar o restinho que acabou não adaptando, mas agora finalmente chegamos ao Ataque à Tempest. E aí, gente, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal e hoje estou trazendo a primeira review de Tensei Star Slime da Taken, a sua segunda temporada. Eu não trouxe do primeiro episódio até o quinto, porque o que pelo menos começou a ter, pelo menos na segunda temporada, foram coisas que não foram adaptadas na primeira temporada que deveriam ter sido adaptadas. E então eles precisaram de pelo menos esses 4 episódios para conseguirem adaptar o que ainda estava faltando para eles adaptarem. E aí o quinto episódio foi onde realmente começou o Ataque à Tempest, mas não achei tão interessante assim o episódio e deixei para essa semana, porque bom, eu li o mangá, já sei de tudo o que vai acontecer e eu sabia que esse episódio ia ser realmente, ó, pra gente já se preparar pro que vai vir, cara. Mas antes de começar o vídeo, quero que, por favor, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, isso vai me ajudar pra caramba. E sem enrolação, vamos logo começar com essa review. Bom, mas já pulando alguns minutos, porque alguns minutos são a mesma coisa que o último episódio da primeira temporada. O Rimuru, ele está sendo observado por uma mulher que ela parece um pouco suspeita. E até mesmo o próprio Rimuru, ele acaba percebendo que tem alguma presença olhando ele. E aí o Rimuru vai pra forma humana dele de novo e manda o Uranga ir pra sombra dele. E aí, quando ele viu, por algum motivo, o Soei acabou se teletransportando pra lá, mas acontece que ele está machucado e ele pede para que o Rimuru ele acabe fugindo. Pra vocês terem noção do tamanho da situação, quando o Rimuru ele foi de novo chamar o Uranga não apareceu mais, ou seja, ele entrou na sombra do Rimuru e parece que ele não tá mais conseguindo sair. O que acontece é que algum tipo de barreira de extensão acabou envolvendo a área. E aí o Rimuru pede pro Grande Sábio acabar fazendo uma resistência e o Grande Sábio conseguiu fazer essa resistência, só que essa resistência ela não é completa, porque infelizmente o Rimuru agora ele não pode mais usar habilidades ligadas à magia, ele pode apenas usar habilidades como a Gula ou o Grande Sábio, mas também tem algumas habilidades a mais que ele pode acabar usando. E aí então essa mulher ela finalmente apareceu e ficou na frente do Rimuru. O Rimuru tentou jogar a conversa fora, falando, o que tá fazendo aqui? Eu não sou perigoso nem nada. Só que aí o que acontece é que essa mulher ela não tá querendo conversa, e aí o Rimuru pergunta se eles querem atacar a Tempest, mas essa garota ela não sabe se vão atacar a Tempest até agora. Ela só tá ali pra enfrentar o Rimuru. Bom, mas voltando pra Tempest, mostra o Gopta enfrentando aquele cara lá que é todo maluco, né? Ele finalmente mostrou a natureza dele, que ele é todo maluco fazendo aquilo com os monstros, fica rindo que nem um desgraçado. E aí o Gopta ele acaba sendo ferido, só que antes que ele pudesse dar o golpe final no Gopta, o Hakurou aparece pra poder enfrentar ele. E até mesmo o Gopta ele percebeu que os movimentos do Hakurou não se comparam nem mesmo com aquele cara, e de que os movimentos de como sempre o Hakurou costuma ser estavam bem mais lentos. E segundo a Shona é por causa da barreira que eles colocaram lá, que a barreira ela acaba enfraquecendo o poder dos monstros, mas não é tipo 50% tiro, não, tiram bastante do poder dos monstros mesmo. E pra ver o quanto o Hakurou ele ficou fraco por causa da barreira, aquele cara conseguiu fazer um arranhão no Hakurou. Um arranhão no Hakurou, velho. E aí o Gopta, ele, coitado, ele tentou ajudar o mestre dele, só que ele tava tão ferido que ele acabou caindo no chão e o cara ainda foi pisar na cabeça do Gopta. E aí cortando pra cena da Shio enfrentando aquele cara que era pura força bruta, ela também tá tendo bastante problema contra aquele cara. Tanto que antes, no outro episódio, ela tava conseguindo de boa enfrentar ele. E aí quando eles estavam lutando, começou a aparecer um monte de soldados. E aí já dá pra ver, né? Tudo isso era um plano deles. E aí os soldados começaram a vir e a Shion viu que tinha uma garotinha Goblin lá no meio. Aí ela pegou a garota e elas começaram a fugir e... Meu Deus do céu, mano. E aí mostrou algumas cenas só mostrando da cidade em chamas, mas dava pra ouvir de fundo os monstros, que obviamente eram os monstros, gritando como se fossem pessoas. E cara, assim, vendo como Tempest foi se construindo, dá pra sentir uma pequena vibe de tristeza. E tu realmente sente, meu Deus do céu, tá acontecendo desgraça, assim, dá pra entender desse jeito. Eu realmente me senti assim, porque Tempest a gente viu aos poucos sendo construído. Bom, mas voltando pra luta do Rimuru contra a Hinata, o Rimuru ele tenta várias vezes conversar com ela, mas ela não quer papo, ela não quer nem nada, mas ela pelo menos se apresentou, que o nome dela é Hinata Sakaguchi. E aí quando o Rimuru ouviu o nome dela, ele quis de novo tentar conversar, só que ela não tá nem aí, ela só quer ir pra cima dele. E aí parece que ela sabe muito bem que foi o Rimuru que acabou devorando a Shizu. Parece que, pelo menos dá pra entender, pelo menos nessa cena, ela tá aí pra matar o Rimuru por causa que ele acabou matando a Shizu. Mas como vocês sabem, o Rimuru, ele acabou comendo ela porque ela quis isso. E aí então o Rimuru ele tenta de novo falar com ela, ele tenta várias vezes falar com ela, dizendo que ele era japonês, perguntando se ela era japonesa, e dizendo que ele também era japonês, e dizendo que a Shizu tinha
tinha pedido para o Rimuru acabar cuidando dela. Só que ela não cai nessa conversa aí, que na verdade era pura verdade, só que ela acabou não acreditando. E então eles acabam tendo uma luta assim que deu para mostrar que mesmo que o Rimuru ele tem essa barreira aí, limitando bastante ele, o Rimuru até consegue ir contra ela, mas com bastante dificuldade. Isso só mostra o quanto o Rimuru ele era poderoso, porque se precisavam dessa barreira, porque ele era bem poderoso. Então assim, só por causa da barreira o Rimuru não tá conseguindo ganhar. Então, se não fosse pela barreira, talvez o Rimuru ele conseguisse ganhar. Mas aí o Rimuru ele acaba sendo atingido por vários golpes e parece que a anulação de dor dele acabou sendo desativada. E segundo o grande sábio, é um ataque direto do corpo etéreo, ou seja, o corpo espiritual. Isso meio que tá afetando o corpo espiritual dele, ou podemos dizer a alma. O Rimuru já tomou exatamente 4 golpes, só falta 3 agora pra vida dele, ó, pra vala. E aí de novo ele acaba tomando mais 2 golpes pro azar dele, só falta 1 para ele acabar morrendo. E então a Hinata ela para conversar um pouquinho, graças a Deus, e ela diz que sabe que o Rimuru matou a Shizu, e ela acaba confirmando que ela só foi ali para conseguir matar a Shizu, mesmo que o Rimuru ele tentasse explicar de novo, ele realmente tenta explicar bastante várias vezes, mas ela não deixa de jeito nenhum o Rimuru tentar se explicar. Bom, mas eu acho que mesmo que se ele se explicasse, ela não ia aceitar de qualquer jeito. Aí o Rimuru tenta ativar a força extrema dele, o fortalecimento físico dele com um golpe, mas o que acontece é que ele não conseguiu. Os golpes, por mais que estivessem no máximo, ele não conseguiu pelo menos passar pela defesa dela, ou pelo menos conseguir acertar ela. Teve até uma cena que pareceu que tinha chegado nele, mas não, ele tinha usado a espada para conseguir se defender. E então a Hinata ela explica sobre a habilidade dela, especial dela, da espada dela, que é o arco-íris sem saída e que leva o oponente à morte certa depois de acertar 7 golpes. Eu não sei se vocês sabem, mas 7 golpes é igual o número de cores que tem um arco-íris, que são 7, por isso arco-íris sem saída. Porque depois que é pego 7 vezes, que é o mesmo número de 7, acaba morrendo. E aí, então, no meio disso, o grande sábio ele diz que ele acabou meio que separando o Ifrit de espírito superior para um espírito distinto. E aí, então, o Rimuru ele acaba invocando o Ifrit, tudo isso porque o grande sábio meio que acabou separando ele. E aí, então, o que acontece? O Ifrit ficava atacando bolas de fogo na Hinata, e enquanto o Rimuru aproveitava essa distração dela para conseguir atacá-la, mas nem isso funcionou, cara. E aí o Ifrit ele começou a agir de uma forma estranha, como se ele estivesse sendo manipulado ou algo assim, alguém tentasse entrar na cabeça dele, e o Rimuru decidiu fazer ele voltar. E aí o grande sábio ele explica que parece que a Hinata tem uma habilidade parecida com a do Rimuru, que é a Gula. Ela tava meio que tentando pegar o poder do Ifrit para ela. E a Hinata explica que é a habilidade única dela, a usurpação, que é realmente bem parecido com a Gula do Rimuru. Mas aí o Rimuru já não aguentou mais essa brincadeira e decidiu que não vai mais pegar leve. E aí então ele e a Hinata se preparam, a Hinata vai pra cima dele, e aí então o Rimuru grita desperte Gula. E então enquanto ele tava começando a meio que se transformar, ele começa a explicar que é como se a consciência dele desaparecesse afundando em trevas. E naquele instante a consciência dele se foi junto com a Hinata enfiando a espada nele, sendo o último golpe. E assim o episódio acaba. Olha, finalmente começou o arco, entre aspas, pesado. Eu não quero me aprofundar, vou fazer isso só no próximo, talvez daqui a 2 ou 1 semana, falar sobre por que acham esse arco pesado. Mas finalmente começou o arco que deveria ter acontecido até lá. Mas como eu falei, eles acabaram usando os 4 episódios porque eles queriam fazer algumas adaptações que eles não conseguiram fazer a tempo na primeira temporada. Porque eu não sei se vocês sabem, eu acho que ou eles se baseiam na light novel ou no mangá, mas se for no mangá é compreensível porque cada capítulo do mangá tem exatamente 40 capítulos. Então assim, deve ter sido bem difícil pra eles e eles tiveram que usar esses primeiros 4 episódios. Bom, mas como são 24 episódios, 4 episódios não vão fazer muita falta assim. Mas finalmente começou esse arco, tô com bastante expectativa, porque esse arco ele realmente vai acontecer agora coisa muito louca, e pros padrões de slime isso vai começar a ficar um pouquinho mais pesado. Bom gente, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu like, que isso vai me ajudar pra caramba, e até a próxima review de Tensei Star Slime da Taken.